Graça e paz a todos meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu já estou aqui há um bom tempo sumido aqui do canal, fazendo as lives de oração, fazendo esses momentos de reflexão pela palavra. Queridos, eu estava aqui num momento de oração, buscando a Deus. Daqui a pouco eu vou continuar no meu particular. E eu queria compartilhar com todos vocês algo que vai mudar, né? Vai mudar aqui o direcionamento do canal, tanto nas lives, quanto também, meus queridos, na reflexão do dia a dia, um dia sim, um dia não. Vamos ver o direcionamento. Baseado com um encontro que eu tive com Deus na minha casa, que eu não vou conseguir te explicar agora nesse momento, nesse vídeo. Mas esse vídeo ele é muito importante para cada um de nós. Tanto para mim, quanto para você que vai assistir esse vídeo, seja quando eu compartilhar o link no Facebook, compartilhar o link também nos grupos de WhatsApp. Vai ter pessoas que vão até achar que eu tô meio diferente, falando algumas coisas diferentes. Algumas pessoas que me conhecem vão perceber muita coisa diferente. Pode até me taxar às vezes como um doido, né? Porque o evangelho para o mundo é loucura, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Infelizmente, dentro da igreja, a Bíblia fala assim, lá em Apocalipse, fala assim para uma das igrejas: eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. E infelizmente, dentro do corpo de Cristo, tem pessoas que deixou Jesus para fora. Mas ele não deixou Jesus para fora, eu quero acreditar dessa forma, porque ele quis. Foi por causa da lei, da religiosidade. E hoje nós vivemos um tempo da graça, um tempo novo, um tempo em Cristo Jesus. O guarda-chuva da salvação, ela está aberto. Se você confessar os seus pecados, que Deus já sabe, e deixar, e se encontrar com Cristo, se entregar, seja batizando, reconhecendo Ele, participando do corpo de Cristo, eu tenho uma notícia para te dar. A graça te alcançou. E o que é a graça? A graça é o favor imerecível. Eu quero falar para você uma história, bem rápido para você entender o que eu quero dizer com esse momento de reflexão, que eu não sei quanto tempo vai demorar. A graça, eu vou usar como um exemplo para cada um de nós entender. Vamos colocar uma simbologia. Eu sou um morador de rua. Eu não tenho onde morar, eu não tenho onde comer, eu não tenho para onde pedir ajuda. E você é outro morador de rua. Você também não merece ajuda, você não tem onde morar, não tem onde comer. Mas de repente, eu consigo ganhar um ticket para me poder ter uma alimentação, para me poder comer em algum lugar. E eu encontro com você e você pergunta assim, eu falo para você que eu tenho esse ticket, que eu ganhei, que eu posso comer em um certo restaurante, uma lanchonete, seja o que for. Só que você está na mesma situação que eu. A sua situação é igual à minha, nós dois moramos na rua, nós dois não temos o teto, nós dois não merecemos nada. Por quê? Porque nós estamos nesse estado e as pessoas que andam e passam perto de nós veem isso. Só que eu falo para você que eu tenho esse ticket. Como você está na mesma situação que eu, você vai perguntar para mim: na onde você conseguiu esse ticket?
Porque da mesma forma que você não mereceu, você está na mesma situação que eu também preciso de um ticket desse para me poder me alimentar. Eu não posso olhar para você com um olhar diferente, porque nós dois estamos no mesmo nível. E o que é pregar o evangelho? Apresentar Cristo, apresentar a graça de Deus que é favor imerecível. É isso. É um morador de rua falando com outro morador de rua, porque nós estamos no mesmo nível. Nós não merecemos. Porque desde o velho Adão, quando Adão pecou, Adão desobedeceu, toda a humanidade ela entrou no mesmo nível. Eu estou no mesmo nível que você. Não estou falando de questões de status, de dinheiro, de que você está melhor do que eu ou eu esteja melhor do que você. Quero dizer para você que eu e você estamos nas mesmas situações. Nas mesmas situações. O próprio um dos discípulos, ele fala assim: para quem iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, ou seja, eu e você se encontramos na mesma situação. Nós necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos da presença do Eterno sobre a nossa vida, o favor imerecível. Porque quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele não se entregou só por causa de mim. Ele se entregou também por causa de você. Então a graça de Deus, ela foi liberada sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque nós somos como se fosse dois moradores de rua. Eu e você precisa desse ticket para nós poder se alimentar. E o único caminho que tem é o caminho de Cristo, do arrependimento. O guarda-chuva da salvação já está aberto. E qual é a única exigência que tem para mim e para você poder entrar debaixo do guarda-chuva? É crer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Esse crer é um criativo. Como que é esse crer? É quando eu e você reconhece que ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E as bênçãos de Deus, que nem a Bíblia fala, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si toda a maldição que era para cair sobre nós, ele levou na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Só que o que é que abafa isso na nossa vida? É que nós vivemos em uma época que a lei nos sufoca. As pessoas têm uma imagem que a graça, favor imerecido, nós vivemos na graça, que nós pode levar uma vida a lavanter, né, que o pessoal fala por aí. E não, pelo contrário. Quando eu e você tem um encontro com a graça, nós sentimos uma leveza no nosso coração e entendemos nós entendemos que nós servimos a Cristo não porque para ser salvo pelas obras, mas porque nós já somos salvos. Nós já fomos resgatados da mão do inimigo. Tem algo que aconteceu, duas histórias que eu quero contar aqui bem rápido, que eu vou entrar aqui num texto para o vídeo também não ficar longo. Que hoje eu consigo entender, hoje eu consigo entender, nesse dia de hoje eu consigo entender o que aconteceu. Uma certa feita, eu estava passando por uma certa dificuldade há muitos anos atrás, e eu liguei, mandei mensagem, melhor dizendo, para um amigo meu, que não mora por aqui não, ele mora bem distante daqui da minha casa, e eu falei assim: pastor, eu precisava ter um tempo com o senhor, para conversar com o senhor sobre algo. Ele falou assim: meu irmão, vamos ver o dia certo, e eu vou marcar com você, nós vamos tomar um café e vamos conversar. Mas o irmão poderia me adiantar o que seria?
mais ou menos o sentido da conversa? Eu falei, pastor, é algo muito pesado, é uma situação que eu tô passando, que eu tô me sentindo, sabe, tão ruim, sabe? Eu preciso confessar para alguém, conversar com alguém sobre essa situação. Esse pastor simplesmente olhou para mim e falou assim, meu irmão, vamos fazer assim, eu não sei quando que eu vou poder marcar, mas tem um porém. Jesus Cristo já perdoou os seus pecados. Coloque seu joelho no chão e apresente essa situação, porque eu não posso perdoar pecado. O que eu posso é te ouvir, orar com você para aliviar essa dor. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Coloque seu joelho no chão, se arrependa dos seus pecados e vai e não peque mais. Aquilo me perturbou. Por que que me perturbou, irmãos? Eu vou dizer para vocês de verdade. Porque a religiosidade, ela colocou em nossa cabeça que nós devemos seguir regras para alcançar alguma coisa. A religiosidade, ela coloca um fardo sobre a minha vida, sobre a sua vida, que é como se fosse 10 passos para alcançar o perdão. Como se fosse isso. Só que eu pude hoje eu posso te dizer que eu consegui entender que aquela situação que eu estava passando é porque eu não estava tendo uma noção sobre a graça de Deus. Quando a pessoa verdadeiramente tem um encontro com a graça, ele quer se distanciar do pecado. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Quantas vezes eu e você já jejuamos, já fizemos tudo o que tinha para fazer para nós se afastar do pecado e passou dias e nós estava cometendo os mesmos pecados. Isso significa que quem só pode fazer nós suportar e nos dar força é o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, o favor imerecível. É Deus falar assim, não, Danilo, eu vou colocar a mão sobre você para você resistir. O meu Espírito vai se apoderar de você para você resistir essa situação, para você resistir esse pecado, essa tentação. E quantas vezes nós não fez tanto sacrifício? Eu não estou dizendo para você que não é para você orar. Não estou dizendo para você que não é para você jejuar, porque hoje eu oro, eu jejuo, mas pedindo para Deus que Deus me dê força para passar por esse vale da sombra da morte, passar por este momento de luta, de fraqueza, que as minhas fragilidades, o velho homem às vezes quer sair. Só que tem um porém. Isso não depende de mim, isso não depende de você, isso não depende de regras. Eu quero dizer para você, eu peço que o Espírito Santo de Deus faça você ter um encontro, que você venha sentir, a confirmação da salvação no teu coração e que a graça de Deus venha sobre a sua vida. E vocês vão entender o que eu estou falando. E vocês vão entender que não é por mérito meu, nem mérito teu, que nós vamos receber as bênçãos de Deus, que nós vamos ser salvos. É pela graça de Deus, que já foi liberada na cruz do Calvário. Nós só precisamos entender isso, mas nós estamos tão com a cabeça tão com uma intoxicação da religiosidade que os homens impõem sobre a nossa vida, que nós achamos que nós devemos seguir regrinhas. Mas eu entendo hoje eu posso te dizer nesse dia de hoje, que a experiência que eu tive com Deus há um mês atrás, sobre o encontro da graça, com o encontro da salvação sobre a minha vida, aqui dentro dessa casa eu comecei a chorar na madrugada, e eu comecei a perceber da parte de Deus, eu senti o poder de Deus, a graça de Deus, e dizendo assim, olha, estou eu confirmando algo que a religiosidade, ela colocou peso sobre a sua vida. E hoje eu posso dizer para você, de um mês para cá, eu posso dizer para você que tudo que eu tenho feito, momento de oração, momento de busca, momento de ajuda, aconselhamento, seja o que for, eu tenho feito, não é para ser salvo, mas sim porque eu já sou salvo. É porque eu sou salvo.
E quando você começa a entender isso, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, a sua vida começa a ficar mais leve. A Bíblia fala assim, onde superambulou o pecado, superambulou a graça. Ou seja, a graça de Deus não é para quem acha que eu estou me santificando, eu estou orando, eu estou jejuando, então eu mereço. A graça não é para você. A graça é para aquele que sente dificuldade. A graça é para aquele que não sabe o que fazer, não sente se vai ser salvo ou não. A graça é para você e vai ser confirmada na tua vida. E você vai entender o que é a salvação de Cristo, porque ele já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aí eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, para você entender isso. Que você e eu só temos que crer. E quando você crê, é um criativo, a sua vida começa a ser direcionada por Ele, pela graça liberada sobre a nossa vida por Ele. O Espírito Santo de Deus começa a ser liberado. Eu e você tem o Espírito Santo de Deus, não é porque nós merecemos, irmãos. É porque a graça de Deus foi liberada sobre a nossa vida. Eu tenho hoje como pagar o meu aluguel, eu tenho hoje como fazer a minha alimentação, deitar, dormir, acordar e levantar por causa da graça, não é porque eu mereço. No dia eu não entendi o que aquele pastor falou, mas hoje eu consigo entender. E antes de ler o versículo aqui, uma certa feita um amigo meu me ligou, aqui próximo da minha casa, desesperado, chorando, falando, Danilo, eu cometi esse erro, eu tô confessando para você, mas eu não consigo mais, sabe, eu tô com dificuldade, e eu tô com vergonha de pôr o meu joelho no chão e pedir perdão para Deus. E eu falei para ele, meu irmão, então complicou a nossa vida, porque eu não perdoo o pecado, e você vai fazer como? Os seus pecados já foi perdoado, mas você quer confessar perante Deus e tá com vergonha? Então como que nós vamos resolver esse problema? Como que você vai deixar isso aos pés de Cristo? Se o único caminho é você pôr o seu joelho no chão e buscar a presença de Deus. Então, deixa eu dizer algo para você. A partir de hoje, esse canal ele vai mudar. Hoje eu consigo entender que nós anda com tanta luta, nós anda tanta pressão, é religiosidade, é regra para isso, é regra para aquilo. Não estou dizendo, não estou dizendo que você não tem que orar, jejuar, entenda bem. Mas quando você tem um encontro com a graça verdadeira, você começa a fazer isso por prazer. A presença de Deus é maior. E outra coisa, tudo que eu tenho, que você tem, que vamos alcançar, não é por força do nosso braço, é pela graça, é pelo favor que Deus tem derramado sobre a nossa vida que nós não merecemos. Então que tudo nesse canal, que tudo a partir de hoje, tudo que eu venha falar, que venha ser direcionado a Deus, que a glória seja dada a Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, fazer a diferença não é para a nossa própria exaltação, é para a exaltação e o nome de Deus ser glorificado, porque a graça dele me alcançou. Só que depois de 25 anos de servindo a Deus, 23 anos mais ou menos, há um mês atrás eu tive uma experiência sozinho. Lendo a palavra de Deus, eu senti a graça de Deus chegando perto de mim, o Espírito Santo de Deus confirmando no meu espírito a salvação, a confirmação da salvação. Aí daqui a pouco alguém pode vir aqui e falar assim, mas esse irmão tá louco, esse irmão tá tantos anos na igreja e tá querendo dizer que vem sentir a confirmação da salvação agora, queridos. Deixa eu dizer algo. Que o Espírito Santo de Deus e a graça de Deus possa te alcançar para você sentir o que eu senti, que foi sobrenatural. Eu e você falar, ai, não, eu sou salvo, é uma coisa. Agora você sentir é outra coisa. As coisas começam a fazer sentido, a nossa vida começa a ficar leve. Então nós anda tão cansado. É regra para tudo dentro da religiosidade, que nós achamos que nós ainda vivemos no tempo da lei, sendo que o tempo da graça é para mim e para você, que fomos resgatados do lamaçal do pecado, enxertado na videira verdadeira, e que isso aos pouquinhos nós começa a entender pela palavra de Deus e começa a desfrutar. E aí eu quero ler uma palavra para você, por isso que esse canal vai começar a mudar muita coisa. Livro de Mateus, capítulo 11,
versículo 28, que diz assim, do 28 ao 30, mas eu vou ler um versículo específico que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é para quem está cansado. O jugo, os mandamentos de Cristo, ele não é pesado, mas ele só se torna leve quando nós entendemos sobre a graça. Nós entendemos que nós não estamos vivendo mais na época da lei, nós estamos vivendo na época da graça. Você começa a fazer as coisas para Deus, não porque você vai merecer, porque você vai fazer para receber, para ter direito. A lei, o que ela significa? Você cumpre a lei e você tem direito. A graça não. Eu e você não temos direito, mas nós recebemos pela misericórdia, para que eu e você não venha se vangloriar. E não é com a força do nosso braço, mas que nós começamos a entender e direcionar que tudo, irmão, tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. As bênçãos dele sobre a nossa vida já foi liberada na cruz do Calvário. Eu posso orar por você e abençoar a tua vida em todas as áreas. Mas o principal de tudo também, para fazer todas essas mudanças aqui no canal, eu quero dizer para você que eu quero orar pela tua vida, para que você e eu possa sentir essa graça cada dia mais, e você que não teve esse encontro, que eu não sei como que eu posso te explicar, que foi uma experiência tão sobrenatural, que eu sinto hoje uma leveza tão grande. Eu ando sem culpa, entendendo que eu estou livre do pecado. Entendendo que por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, por mais que eu passe pela fornalha do fogo ardente, que o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a vencer cada dia mais. Porque eu não mereço, e ele faz isso porque é a graça de Deus. Deus liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Talvez você não consiga se firmar com Deus porque é tanta regra, é tanta religiosidade. Eu não estou dizendo quando você tem um encontro verdadeiro com a graça, irmãos, é inacreditável. Você sabe que você pode jejuar para lutar contra aquele pecado, mas se você tiver uma recaída, você vai entender que vai sacudir a poeira dos seus pés, vai se levantar, vai reconhecer os seus erros e o perdão já está liberado. E é assim, a Bíblia fala que o céu é tomado à força, é todo dia luta, é todo dia luta, é todo dia luta, mas a graça de Deus nos basta. Nós temos que crer. Eu oro por você, eu abençoo a sua vida nesse momento, que Deus possa liberar fé sobre a tua vida, a crer sobre a graça, crer que a salvação chegou na tua vida, que a partir do momento que você tiver essa experiência verdadeira sobre a dependência em Deus, sobre a graça, sobre a confirmação da salvação, tudo vai fazer sentido. Você vai começar a caminhar em Deus sabendo que vai passar luta, perseguição, que o diabo vai vir e vai tentar te tentar, mas eu e você vai entender que pela graça, nós vamos vencer pela graça, pelo favor imerecido. Então eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Porque o fardo dele, irmão, o fardo dele é leve. Queridos, deixa eu dizer algo. Eu e você, quando temos um encontro verdadeiro com a graça, que nem eu tive, com a confirmação da salvação, nós não anda mais se culpando, se condenando, nós não anda com medo. Nós entende que nós não merece, que nós depende dele, mas a graça dele veio sobre a nossa vida. Nós entende que nós temos a presença do nosso Cristo sobre a nossa vida e entendemos que a salvação foi confirmada na cruz do Calvário. Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé.
Quando eu e você tiver esse encontro como eu tive, de crer, de fé, que nós somos salvos, que a graça dele está sobre a nossa vida, nós vamos entender que por mais que nós tenha a nossa fraqueza, que nós vamos orar e falar, Deus, nos ajuda a caminhar na sua presença e resistir esse pecado. Nós vamos entender pela fé, mediante a fé, que o perdão já está sendo liberado, já foi liberado sobre a nossa vida. Então, o que vai acontecer? O que muda em tudo isso? O que muda é que, se eu tiver um deslize hoje, por causa da minha fraqueza, eu estou lutando contra ela, pela graça, favor imerecível, pelo encontro que eu tive, eu estou lutando. Mas eu estou ali resistindo pela graça, o favor de Deus sobre a minha vida, pelo Espírito Santo de Deus me auxiliando. E se de repente eu tenho um deslize, eu entendo que eu tenho que me levantar, reconhecer, apresentar perante Deus, me arrepender, que é o fruto do arrependimento. E eu continuo caminhando falando, Jesus, eu vou chegar até o alvo, porque o céu é tomado à força. Mas a lei, a religiosidade, ela põe um peso. Ela põe um peso tão grande, que às vezes quando eu erro, você erra, nós achamos que Deus se afastou de nós. Nós achamos que Deus deixou nós de lado. Nós achamos que se eu pedir perdão, errei, agora pedir perdão, Deus não vai vir como pai e me corrigir, falar, meu filho, tá aqui, eu vou te ajudar. Você reconheceu, você entendeu. Então, o que eu quero dizer para cada um de vocês que estão aqui nesse canal, a partir de hoje, esse canal vai mudar. Hoje eu estou conseguindo entender, irmãos, o porquê nós temos que abençoar a vida dos nossos irmãos. O porquê nós temos que, sim, mostrar a verdade. Mas só vai conseguir entender isso quando eu falar para você assim, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Resiste. Vai orar, pede a graça de Deus, resiste essa tentação. Não é por força do seu braço que você vai resistir, mas é pela graça. Só que eu entendo, quando eu tenho um encontro com a confirmação da salvação e o encontro com a graça, eu consigo entender quando alguém fala dessa forma comigo, que eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer a minha parte, porque eu sinto a salvação sobre a minha vida, eu vou lutar até na onde dá, mas eu sei que é a tua mão que vai me sustentar. E isso eu ando sem culpa. Se eu errei ontem, eu pedi perdão, me levantei, hoje já é um novo dia. Eu não tenho que andar me culpando. Se eu não me engano, foi Martinho Lutério, quando estava próximo da beira da morte, se eu não me engano, se eu não estiver errado, que ele fala que ele estava deitado ou à beira da morte, ou ele estava numa noite orando, algo desse tipo, e o diabo apareceu para ele e começou a mostrar para ele, falou, olha aqui os seus pecados, olha aqui o que você fez, trouxe uma lista e mostrou para ele. Ele olhou para o diabo e falou assim, dentro daquele quarto, ou na onde ele estava, ele falou assim, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. É isso quando nós temos um encontro com a graça. Hoje eu consigo entender por causa da religiosidade, por causa que você tem que fazer isso, é desse modelo. Irmãos, eu e você só tem o emprego que tem, a bênção financeira que tem, a família que nós tem, seja uma família abençoada, ou às vezes nós estamos passando uma tribulação, ou mesmo assim nós não deixa de amar, nós respira, nós acorda, nós fala, nós temos a nossa vida, não é porque eu e você merece, é por causa da graça. É por causa da graça, é por causa do poder de Deus, a graça que foi liberada na cruz do Calvário. Se eu erro ontem, se eu errei ontem, me arrependi, porque quando você tem um encontro verdadeiramente com a graça, o Espírito Santo de Deus confirma a salvação na tua vida, irmãos, pode ter certeza, tudo muda. Você não consegue ficar do mesmo jeito. Vocês lembram quando foram apedrejar a adúltera, aquela mulher? Vieram para apedrejar, Jesus escrevendo na areia, olhou para todos e falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus perdoou aquela mulher e falou assim, vai e não peques mais. Aquela mulher saiu com a culpa que ela carregava,
com aquilo que ela achava, aquele peso da lei, ela deixou aos pés de Cristo e ela seguiu a vida dela e fica tudo mais claro, tudo mais limpo. Hoje eu consigo entender, hoje, depois de um mês dessa experiência, de que eu não oro porque eu mereço, eu não jejuo porque eu mereço, eu não conquisto alguma coisa na minha vida pela força do meu braço porque eu mereço. Não. Se eu consigo orar, se eu consigo jejuar, se eu alcanço alguma bênção em qualquer área da minha vida terrena, é porque o Deus lá em cima olha para mim, para você e fala assim: você não merece, mas eu vou liberar. Porque alguém já morreu por você na cruz do Calvário e se fez, e se entregou, e se colocou no teu lugar por causa desses erros, dessa fraqueza. Você acha que por Deus me chamou e teve esse encontro, você acha que ele não sabia já das minhas fraquezas? Do que eu sou teimoso, da forma que eu sou? Mas quando você tem um encontro com a graça, você tem um encontro com, com a certeza da salvação, tudo muda. Então, a partir de hoje esse canal vai ter reflexões falando sobre a palavra de Deus, para confortar o teu coração e você entender que você só vai entender de verdade, verdadeiramente, que você tem que mudar os seus hábitos, você ter mais prazer em Deus, quando você sair desse guarda-chuva do jugo da lei, da religiosidade, e entender que o fardo de Cristo é leve. E quando você for ler a palavra, você vai ver e falar: meu, que prazer que eu tenho obedecer a Cristo, transmitir essa salvação para outra pessoa. Sabe por quê, irmãos? Da mesma forma que eu e você foi alcançado, aquele que está dentro da cadeia, que se arrependeu e teve um encontro verdadeiramente com a graça e sentiu, verdadeiramente sente a salvação sobre a vida dele, e ele entendeu de verdade, igual Paulo teve um encontro verdadeiro, genuíno. Quando você tem esse encontro verdadeiro e genuíno, ele também vai ser salvo, ele vai crer. Tudo que ele for fazer, ele entende que não é merecimento dele, mas ele faz, não porque ele tem direito de exigir depois, ele faz porque ele entendeu que ele é salvo, ele faz porque ele é salvo, porque ele foi alcançado pela graça e ele quer transmitir isso para outras pessoas. Quer glorificar Deus em todas as áreas. Quer exaltar o nome de Deus em todas as áreas. Quer ver as pessoas servir a Deus sem estar com peso da lei. 10 regras para alcançar o perdão. Você pecou, irmão, você vai para o inferno. Peraí, você pecou, se você pedir perdão agora, crê. Vai, não peques mais. E você sentir a graça de Deus. Tua vida, irmão, não tem como. Ela vai ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus sempre para fazer a vontade de Deus. E sempre errou, levanta, sacode a poeira, pede perdão e fala: Deus, me ajuda, uma hora eu venço isso. E Deus vai ver a sua luta que vai ser, mas com a graça dele sobre a tua vida. Então, vai ter novidades nesse canal, nas lives de oração. Tá bom? Que Deus abençoe e que você venha ser alcançado por essa graça. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.